A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos mais uma vez, é mais uma noite, é mais um momento de oração, mais uma noite que nós nos colocamos na presença do nosso Deus. Falando com todos, evangelista Odete, eu cumprimento a todos com a mais doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez para orar com todos, orar com você, orar com a tua família, orar por você e orar também pela tua família. Então, neste momento, se for possível, deixa tudo, vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao nosso Deus, vamos pedir o socorro divino, é o que nós fazemos todos os dias. Pedindo socorro, pedindo cuidado, pedindo a providência, pedindo o livramento, pedindo a proteção, pedindo a cura, pedindo o milagre, seja para nós, seja para os da nossa casa, ou seja para os que são muitos necessitados. E nesta oração nós vamos orar pelo Brasil. Todos os dias nós oramos pela nossa nação, pelo nosso povo brasileiro. Ah, não é meu sangue, eu nem conheço, mas nós vamos orar. Eu oro pelo povo do Nordeste, eu oro pelo povo do Mato Grosso, do Ceará, de Teresina, do Piauí, do Maranhão, do Amapá, de Belém do Pará, de Salvador. Eu oro pelo povo mineiro, povo de Minas, o povo de Goiânia e dos demais estados, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. São 27 estados. São 27 estados e são mais de 5.575 municípios. É muita gente, né? Eu não conheço eles. Não são meus parentes, não é meu sangue, mas são vidas como eu. São pessoas necessitadas e carentes da misericórdia do Senhor. É o meu povo. É o povo que vive na mesma nação que eu vivo, na minha nação brasileira. Eu oro por este povo, eu oro pelos lares, pelos presos, os que estão lá na penitenciária de segurança máxima, os criminosos, os contrabandistas, os assassinos. Eu oro por este povo. São milhares, não é 3 ou 4, não são 600 ou 3.000, não, são milhares. No Brasil todos são milhares. As cadeias, as penitenciárias masculinas e femininas. Lá tem preso de todos os tipos de crime que praticaram. Lá tem pedófilo. Lá tem narcisista. Lá tem pessoas com problema sério, com transtorno sério, que precisam da cura psicológica, a cura da mente, a cura da alma. Eu oro pelos idosos que estão nos asilos. Você já parou para pensar quantos asilos existem na nação brasileira? Quantos velhinhos, quantas pessoas com idade avançada que estão dentro de um asilo porque a família não pode cuidar? Porque não tem condições financeiras ou porque não tem uma base, uma estrutura para cuidar. Que às vezes exige um cuidado mais especial. Pessoas que tomam medicamento, tomam até injeção ou vacina constantemente. Então trouxeram e colocaram num asilo para que alguém, um enfermeiro, um médico estejam ali presente 24 horas, possa cuidar melhor do que a própria família. E eles pagam, nem todos estão ali gratuito. A maior parte pagam. Está aí na faixa, aqui para o sul do Brasil, está na faixa aí de 7, 8, 9, 10 mil reais para deixar uma pessoa num asilo. Às vezes até uma clínica mais, né, com menos paciente, mas que ficam aí aguardando, entendeu? Aguardando na fila para ser chamado, para poder colocar um parente lá, mesmo pagando, prefere deixar lá para ser bem cuidado. Quantos velhinhos que aguardam pela misericórdia do Senhor, ainda lá dentro do asilo? As crianças nos orfanatos, nos abrigos de menores, pessoas que vivem nas ruas, moradores de rua, mendigos, andarilhos, pessoas que dormem no albergue porque não tem uma casa, não tem aonde morar. Muitos saíram das cidades pequenas, vieram para as capitais para trabalhar, para ganhar mais dinheiro, mas não deu certo o plano. Perderam tudo, perderam até os documentos. E tudo que conseguiram é uma oportunidade para dormir uma noite. Não é num quarto, não é uma pousada, não é como se fosse um hotel.
um quarto para cada um, não. É um colchão no chão, com uma coberta e um travesseiro. Muitos dormem nos albergues, é assim que eles dormem. Não é um quarto para cada um, banheiro para cada um, não. É uma vaga, uma oportunidade de não dormir na rua, de dormir num lugar que está ali, né, coberto. São os albergues de hoje. Então nós temos que orar por essas vidas. Ah, mas eu não conheço, não é meu parente. Mas nós temos, como cristão, como conhecedor da palavra, como os intercessores, temos que interceder principalmente por essas pessoas. Porque interceder pelos que estão bem, claro que nós oramos por todos, mas nós temos que interceder pelos que estão maus, aqueles que estão na pior, aqueles que estão correndo risco de perder suas vidas. É por esses que nós clamamos. Jesus mesmo disse, olha, os sãos não necessitam de médicos, os que necessitam de médicos são os doentes. Então é por esses que nós também oramos. Oramos pelos advogados, estão aí ganhando dinheiro nas costas dos presos, mas nós oramos pelos advogados, pelos magistrados, pelos juízes, pelos políticos, que não levam uma vida tão mal, mas nós oramos também por eles. Porque no trabalhar do Senhor, todos são alcançados. E quantas vezes, até no passado, Deus agiu através dos magistrados, através dos políticos da ocasião, para favorecer o seu povo. Então, por isso que nós, devemos de orar, devemos de clamar a Deus, devemos de orar por todos. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos orar? Vamos orar pelas crianças, vamos orar pelos jovens, pelos adolescentes, pelas famílias, pelos lares, pelos que estão enfermos em tratamento, pelos que estão hospitalizados, pelas crianças recém-nascidas, crianças que nasceram prematuramente. Vamos orar, tem pais em sofrimento, tem crianças inocentes, indefesas, sofrendo e precisando de socorro. E nós vamos orar neste momento. Ore conosco, maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, na sua santa e maravilhosa presença, nos colocando, meu Deus, uma vez mais, em oração, pedindo a Deus a sua misericórdia. Suas misericórdias são infinitas e as misericórdias do Senhor é a causa de nós existirmos. Está escrito lá no livro de Lamentações, capítulo 3, do verso 22 em diante. Que a misericórdia do Senhor esteja, Pai, nesta noite alcançando os milhares e milhares, os que estão em oração, os que estão ouvindo, os que ainda vão ouvir, os que vão orar conosco, os que estão orando neste momento. Alcance cada ouvinte, cada inscrito deste canal. Alcance, Pai, cada um, meu Deus, nos quatro cantos da nação brasileira. Os desempregados, os que trabalham, os que ganham pouco, os que estão enfrentando, Senhor, processo, tanto o processo espiritual como aquele processo diante da justiça. Quantas pessoas condenadas, quantas pessoas sendo processadas, quantas pessoas sendo caluniadas, quantas pessoas sem paz, quantas pessoas doentes, enfermas, quantas pessoas, meu Pai, decepcionadas com a vida, com o mundo, com a família, decepcionado com a sociedade, decepcionado com os amigos de trabalho, decepcionado com aqueles que fizeram promessa que nunca cumprem, decepcionado, ó Deus, por ter acreditado em alguém, ó Deus, que não cumpriu com a promessa que fez. Pai, que a mão divina do Senhor alcance nesta noite, neste momento de oração, alcance os lares, as famílias do povo brasileiro. Olha quantos, Pai, com esses dias frios, que nesse inverno, meu Pai, que mal começou o inverno, quantos que estão aí, Senhor, acamados, doentes, enfermos, é o bronquite asmático, é a asma, é o problema pulmonar, quantos que até, meu Deus, estão aí, Senhor, entubados, sedados, quantas pessoas com pneumonia, quantas pessoas, ó Deus, estão passando pelo vale da sombra da morte. Olha para os milhares e milhares em sofrimento.
Olha para os milhares e milhares, Senhor, que acham que para eles não há mais solução. Olha quantas mães de joelho dobrado orando pelos filhos, filhos ainda pequenos. Filhos, meu Deus, que são bebês, criança ainda de colo. Quantas mães orando pelos filhos que estão doentes. Muitos em tratamento de um câncer. Crianças que estão sendo tratadas porque estão desnutridas, estão enfermas, estão com anemia, estão com viroses, com desinteria, com vômito, com gripes fortes. Crianças que têm que todos os dias fazer inalação, Senhor. Quantas crianças com bronquite asmático. Quantas crianças com outras doenças, Pai. Que além, ó Deus, de levar no sofrimento, ainda leva a óbito. Quantos pais que temem perder os seus filhos porque não estão bem, estão doentes, estão enfermas. Quantas mães que oram pelos filhos já adultos. Os filhos são jovens, os filhos são adolescentes. Estão aí, ó Deus, passando por esse processo da rebeldia, da desobediência. São filhos, ó Deus, que não entendem, não têm experiência de nada, não têm conhecimento de nada. E tudo parece ser 10, tudo parece ser legal, mas que trazem problema sério para a família, gastos, prejuízos. Quantos pais tendo que vender o carro, vender a casa? Quantos pais tendo que fazer empréstimo para poder pagar, ó Deus, a fiança de um filho que está lá na cadeia, está lá, Senhor, na delegacia, está lá no abrigo de menor e os pais querem tirar os filhos da onde estão. Estão fazendo de tudo, pais que fazem qualquer coisa para livrar os seus filhos. Mas nós sabemos que não é só disso que eles precisam. Não é só de todo esse esforço de seus pais, de todo esse prejuízo, esses gastos que os pais têm tido. Esses adolescentes, esses jovens precisam de muito mais, Senhor. Eles precisam, ó Deus, de uma bênção maior, o socorro divino, porque hoje são jovens, muitos ainda adolescentes, mas não foi formado um caráter nesses jovens. Porque não tinha família, não tinha estrutura. Os pais sempre fizeram tudo o que esses filhos gostavam, ou tudo o que esses filhos gostam e querem, os pais dão. E ser pai, educar, amar, zelar, cuidar de um filho, não é dar tudo o que ele precisa, muitas das vezes. É ensinar, é educar, é corrigir. E quantos pais que estão em falta com a educação, com a correção, com o ensino, com o formar, ó Deus, do caráter desses filhos. Olha quantos pais aborrecidos, que a vida toda, Senhor, se esforçaram, lutaram, sempre procuraram dar o melhor para os seus filhos. E hoje estão aí, Senhor. Cada audiência, os pais comparecem lá, inconformado de ver o filho preso, inconformado de ver as acusações contra o filho, contra a filha. Filhos que caíram no laço, numa armadilha. Filhos que não estavam preparados, mas o mundo açoita todos, tanto os bons como os maus. E quantos pais que estão aí decepcionados, Senhor, de ver que os melhores amigos de seus filhos levaram os filhos a esse caminho. E hoje os pais estão sofrendo. E que agora, Senhor, pagar um bom advogado, ou quem sabe, bons advogados, vários advogados, não é o suficiente para tirar o filho da cadeia. Não é o suficiente para livrar o filho de uma prisão perpétua ou de uma prisão, meu Pai, de muitos anos. Quantos, ó Deus, se envolveram com más companhia, cometeram crime, assassinatos,
roubo, assalto. Faziam parte aí, Senhor, de quadrilhas. Quantos que foram pegos? Quantos que estão presos e os pais estão aí ainda gastando? Prometendo aos seus filhos, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para que você seja livre. Mas a vida toda os pais fizeram. Mas esqueceram que não é assim, Senhor. Não é assim que protege um filho. Não é desta forma que protege a família. E muitos, por falta de conhecimento, estão sofrendo, estão perecendo. E a sua palavra mesmo, Senhor, nos diz, sua palavra mesmo afirma, o meu povo sofre por não ter conhecimento, por não conhecer a verdade. Quantos pais que estão sofrendo por não ter conhecimento? Conhecimento é esse. E é necessário, muitos estão sofrendo, porque a vida toda, meu Pai, a verdade, o conhecimento sempre esteve ausente na vida destas pessoas. Deus, a sua palavra também diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha quantas pessoas, ó Deus, quantas pessoas que já ouviram e até sabem decor esta palavra, mas nunca pararam, Senhor. Nunca pararam para meditar, nunca pararam para refletir. O que significa conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A humanidade é escravo de tudo que nós desconhecemos. Todos nós, Senhor. Quantas vezes já passamos por essa situação? O ser humano, brasileiro, até no meio cristão, são escravos daquilo que não conhece. Muitas das vezes é o que acontece com a maioria das famílias, das pessoas, dos brasileiros. Vão ao médico e o médico declara ali, olha, você precisa fazer tantos exames, você precisa deste medicamento. Você tem que fazer esses exames, custa tanto. Você tem que tomar este medicamento e custa tanto. E você tem que tomar durante tanto tempo. Todo mundo vai e faz. Porque ninguém é médico. Ninguém tem conhecimento da medicina. Então nos tornamos escravos. Por não termos conhecimento de nada. Nós fazemos e às vezes nem é necessário. Porque falta entendimento, Senhor. Falta entendimento para aquele que está sendo ali consultado, medicado. O médico está falando. E a pessoa acredita porque não tem conhecimento. Não conhece medicina. Não sabe as causas, não conhece nada. Então ele acredita, ele se torna escravo. E nós precisamos, Senhor, ter conhecimento. Precisamos ter, ó Deus, conhecimento em tudo. Quantos pais que se tornaram escravos por não ter conhecimento e não ensinaram a verdade aos seus filhos. E hoje estão aí perecendo com seus filhos. Aquilo que nós desconhecemos nos traz sofrimento. Muitos estão sofrendo. Muitos estão escravizados. Mas podemos ser livres. Podemos ser livres, Senhor, a partir desta oração. Muitos lares possam alcançar a libertação. Ser livre. Abra a mente, Senhor. Eu acredito que todos os dias tem que ser a nossa oração. De manhã, antes de sairmos de casa. Ensinar os nossos filhos a orar e a pedir. Senhor, abra nossos olhos, abra nossa mente, abra os olhos para nós vermos e abra nossa mente para nós entendermos, Senhor, porque precisamos entender, senão nós nos tornamos escravos de qualquer coisa. É escravo no trabalho, escravo na faculdade, escravo, Senhor, na escola, escravo, Senhor, dos nossos sentimentos, escravo das doenças que nos atingem.
Quantas pessoas, Pai, estão aí há anos gastando e não vê resultado nenhum. Faz-nos livres, Senhor, de tudo que tem nos escravizado. Que possamos ser livres daquilo que nos aprisionam, livres daquilo que nos escravizam. Sermos livres do desconhecimento e passarmos a ter conhecimento. Dá-nos esta visão, Pai. Porque esta visão é a tomada da consciência que liberta. Nós somos manipulados, somos enganados. Não conhecemos a felicidade. Porque desde criança, às vezes, somos manipulados por pais que nunca tiveram conhecimento de nada. E aprenderam assim. Aprenderam a manipular, aprenderam a enganar, viveram na manipulação, viveram sua vida no engano, e assim vai passando de geração em geração. Olha quantas pessoas, Pai, que hoje são pessoas decepcionadas com tudo na vida, decepcionadas num casamento, na profissão, decepcionadas com o que faz, decepcionados no trabalho, decepcionado na convivência com a família, decepcionado com a própria família. Por falta de conhecimento. Abra, Senhor, os nossos olhos. Abra a nossa mente, para que nós possamos, ó Deus, primeiro ver, enxergar, e depois, Senhor, ter conhecimento, ter sabedoria. Nos ajuda a ser livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos, Pai, ser liberto. Liberto de tudo que nos escraviza. Da ignorância, da falta de conhecimento, da falta de sabedoria, da arrogância, da soberba. São males que nos aprisionam. São males que nos tornam escravos. Escravos de nós mesmos, escravos, ó Deus, deste mundo, das pessoas com quem nós convivemos. Que o Senhor possa ter misericórdia. Abra a mente deste ouvinte. Abra a mente, Senhor, desta pessoa que está orando juntamente conosco e que reconhece que ele poderia ter sofrido muito menos se ele tivesse conhecimento. E as pessoas, às vezes, adquirem conhecimento depois de muitas décadas de sofrimento, de escravidão. Hoje os idosos podem dizer: olha, se eu tivesse conhecimento quando eu era jovem, não teria passado a metade do sofrimento que eu passei em toda a minha vida, porque não tinham sabedoria, não tinham conhecimento de nada. Foram adquirir só na velhice. E agora já não tem mais força, já não tem mais, Senhor, com que lutar. Pelo que lutar, porque tudo que tiveram, perderam. Deus tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do povo brasileiro. Tenha misericórdia das vidas, Pai, que vivem nesta nação. Olha para o teu povo, olha para a igreja do Senhor. Olha para o povo que se consideram cristão. Olha quantas pessoas perdidas. Olha quantas pessoas, meu Deus, que são enganadas com facilidade. Estão perdidas, não têm discernimento de nada. Não sabe diferenciar o que é de Deus. Não sabe, Senhor, não tem conhecimento. Elas não conseguem discernir, elas não conseguem diferenciar o que é engano e o que é verdade e o que é mentira. Quantas pessoas estão aí enganadas, fazendo algo, agindo de maneira que só traz prejuízo. E às vezes se perguntam: por que Deus não me atende? Por que Deus não cumpre com as promessas dele na minha vida? Quantas pessoas que precisam de ajuda espiritual, do auxílio espiritual. Abra a mente do teu povo, dá sabedoria, dá entendimento, Pai. Que elas possam ter conhecimento e ser livre, tornar-se livre, Senhor,
ser homens, mulheres, jovens, crianças, famílias livres, livres sem prisão, sem engano, sem mentira, possam ser felizes de verdade, porque o homem só encontra felicidade depois que é liberto, depois que é livre dessas prisões mentais, prisões psicológicas, prisões que lhe trazem, meu Pai, prejuízos, perdas, que a mão do Senhor possa alcançar os milhares. Olha quantos nos hospitais, olha quantos, meu Pai, entubados, sedados, em coma, olha quantos que já foram desenganados pelos médicos, pelas equipes médicas, olha quantos que os médicos já disseram não tem mais o que fazer, que o Senhor possa alcançar com suas mãos poderosas agora, que esses desesperançados, ó Pai, passam a ter a esperança, sejam livres das doenças, sejam livres do câncer, sejam livres, meu Pai, de todo tipo de enfermidade, das viroses, das doenças que matam, das pestes, das pragas, da mortandade. Alcance, ó Deus, alcance a humanidade, alcance o povo brasileiro, alcance as demais nações da face da terra. Olha o sofrimento dos africanos, olha o sofrimento dos asiáticos nos países asiáticos, Pai. Olha o povo sofrendo lá nos países do Oriente Médio. Olha quantas famílias que tiveram perdas e prejuízos, foram enganadas, trapaceadas. Olha quantos dos judeus que tiveram perdas e prejuízos grandiosos. Olha quantos que perderam, Senhor, família inteira. Olha quantos, meu Deus, que ficaram aí as marcas, ficaram aí os hematomas, ficaram aí, Senhor, hematomas psicológicos, espirituais. Ficaram aí, ó Deus, se tratando. A maior parte dos judeus hoje se tratam psicologicamente. Por causa da guerra, por causa da morte, por causa, ó Deus, dos assassinatos que houve, ó Deus. O povo sofreu anos de sofrimento, tempo de sofrimento, meses e meses à espera de um milagre, meses e meses à espera da volta daqueles, ó Pai, que estavam lá na mão dos inimigos. Olha para todas as províncias, Pai, dos países do Oriente Médio. Quanta gente sofrendo lá na Palestina, no Afeganistão, no Paquistão, no Cazaquistão. Olha para aqueles que vivem, meu Pai, na Europa, os países europeus, os países asiáticos, os países, ó Deus, americanos, aqui das Américas. Olha quantos países, desde o México até o Chile. São mais de 21 países, Senhor, incluindo o Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador, El Salvador, Argentina, Peru. Olha quantos países, quantas vidas nesses países em sofrimento, passando fome, já perderam tudo, foram confiscados. Pessoas que não têm mais casa, não têm mais trabalho. Olha quantas pessoas, meu Deus, aí revoltadas. Quantas pessoas tirando suas próprias vidas. Quantas pessoas em sofrimento. Quantas crianças morrendo de fome. Quantas famílias que não têm aonde se abrigar. Olha o sofrimento da humanidade. Olha o sofrimento, Senhor, que a humanidade está vivendo. Tudo por falta, Senhor, de sabedoria, de conhecimento. A verdade que liberta não é outro senão o Senhor. O próprio Deus, ele declara. O próprio Deus diz lá no livro de Isaías: eu sou o Senhor que te chamei pelo teu nome.
Eu sou o Deus que dei tudo por teu resgate. Eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há outro. Deus deixou bem claro isto para a humanidade. Que a mão divina do Senhor possa ir ao encontro, Pai, daquele que precisa de socorro, daquele que precisa de ajuda, daquele que precisa, Pai, de libertação, de ser livre. Livre de tudo que aprisiona, livre de tudo que engana, livre de tudo, meu Pai, que tem trazido prejuízos seríssimos. Olha os depressivos, olha os ansiosos, olha aqueles que estão vivendo crise. Não é só crise de pânico, crise de desespero, crise de choro, crises de revolta. Pessoas que estão aí revoltadas, pessoas que já não creem em nada, Senhor. Olha quantas pessoas, Pai, que estão aí decepcionadas, se decepcionaram, ó Deus, com religião, com Deus. Quantos que acham que todo esse sofrimento que acontece na face da terra é castigo de Deus, falta de conhecimento. E não é. O Senhor não é um Deus carrasco que sai por aí matando todo mundo. O Senhor permite, porque a escolha é de cada um. A escolha é feita pelo próprio homem. O Senhor dá o livre-arbítrio. E muitos têm escolhido o sofrimento e nem percebem. Quando nós tomamos decisões más, sem direção, quando fazemos escolhas, isso seja em todas as áreas, as consequências vêm. Quando é jovem, não dá ouvido aos seus pais. Quando é jovem, fazem o que querem, tomam suas decisões, fazem suas escolhas, e depois, quando vem as consequências, reclamam. Acha que Deus é carrasco, que Deus é vingador. É um Deus que fica se vingando da face da terra. É um Deus que se vinga de todo mundo, fica matando criança, matando idoso, destruindo países, nações. São as próprias escolhas, meu Deus. As próprias escolhas do homem, da mulher, as próprias escolhas nossas é que nos levam ao sofrimento. Mas que o Senhor possa quebrar esses laços, Pai, de engano, que tem levado milhares e milhares ao engano. Pai, tenha misericórdia, que toda aliança, que todo pacto seja, ó Deus, invalidado. Que todo mal, ó Deus, seja repreendido neste momento. Que todo mal, ó Deus, seja neste momento, Pai, através da sua mão poderosa. Todo mal que tenha atingido este ouvinte, esta pessoa, este lar, este casal, esta família, que todo mal seja repreendido agora. Deus, tenha misericórdia. Quantas pessoas, Senhor, que lhe falta paz, que não sabe o que é ter abundância, que não tem nada, falta a presença de Deus, falta alegria na vida, falta paz dentro do lar. Olha quantas pessoas, ó Deus, que estão na espera, Senhor, de um milagre, na espera do socorro divino. Quantos, ó Deus, que têm orado, têm clamado, têm pedido ajuda dos céus. Olha quantas pessoas desesperadas, desesperançadas. Que o Senhor possa, neste momento, Pai, com sua mão poderosa, alcançar os milhares e milhares que oram conosco, que vão orar, que vão ouvir esta oração. Aqueles que precisam, meu Pai, de ajuda, ajuda espiritual. Aqueles que já não sabem mais o que fazer, precisam do socorro divino.
Precisa da mão poderosa do Senhor, os livrando, os guardando e os protegendo do mal, dos embaraços. Olha como que o inimigo tem trabalhado. Olha como que o inimigo, Senhor, tem agido. Ó Deus, destruindo, meu Pai, as vidas através do engano. Quantas pessoas, ó Deus, tendo perdas, tendo prejuízos grandiosos em suas vidas. Hoje estão aí chorando. Hoje estão aí, Senhor, sofrendo. Hoje estão aí, ó Deus, decepcionados, desanimados, descredibilizados com tudo, meu Deus, até com as religiões. Não crê mais em nada. Por que que existem tantos livres pensadores? Já provaram de tudo, já experimentaram tudo. E se depararam, ó Deus, com mentira, com engano, até no meio daqueles que se dizem cristãos. Olha quantas pessoas que estão decepcionadas com tudo na vida. Que a mão do Senhor possa alcançar. Que a mão divina do Senhor, ó Deus, possa descer dos altos céus nesta noite e alcançar os lares, alcançar o Brasil, alcançar as nações, alcançar as famílias, alcançar este pai, esta mãe, alcançar estes filhos, alcançar estas crianças que estão em sofrimento, esses idosos, já com a idade avançada, meu Pai, que não sabem o que é ter alegria. Quantos que nem aposentados não são, e quantos que são aposentados. E o dinheiro não dá, Senhor, para sobreviver, porque a maior parte do dinheiro que recebem desta aposentadoria, eles gastam com medicamento, eles gastam com remédio que não adianta de nada. Tomam o remédio, mas não são curados. Precisam, Senhor, ser libertos. Precisam ser sarados. Precisa esta ferida, Pai, ser cicatrizada. Tenha misericórdia. Olha para as autoridades do nosso país. Olha para aqueles, Pai, que estão aí na luta para ajudar o povo, a população, os pobres, os necessitados. Olha quantas pessoas que precisam do socorro divino. Em 91 de Salmo, o salmista está dizendo: porque tão encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei-lo, e o poloei-lo num alto retiro, porque conheceste o meu nome. Tu me invocarás, e eu te responderei, e estarei contigo na angústia, promete o Senhor. Esteja na angústia dentro deste lar, deste que teve perdas. Esses, ó Deus, que morreu alguém da família. Esta mãe que está inconformada com a morte do filho tão jovem. Esta mãe que o filho desapareceu e eles não têm notícia. Esses pais que o filho foi raptado, a criança. Ela foi contrabandeada, Senhor. Hoje em dia se fazem contrabando também com seres humanos, com crianças. Crianças que desapareceram e os pais estão aí desesperados. Não tem notícia dos filhos. Não sabe aonde esses filhos estão. Não sabe para onde foi levado. Não sabe quem está com estas crianças. Simplesmente desapareceram. E as autoridades não conseguem encontrar. Não tem notícia de nada. Os pais já estão aí semana, muitos até há meses. E muitos pais até há anos, que nunca mais viram seus filhos. Que a misericórdia do Senhor possa alcançar esses pais. Olha quantos, meu Deus, que ainda choram e lembram do seu bebê que desapareceu.
Livra-nos dos roubos, dos assaltos, dos sequestros. Os sequestros que têm acontecido, os roubos, os assaltos, que deixam pessoas, famílias inteiras, Senhor, traumatizadas. Deixam famílias inteiras apavoradas, amedrontadas. Pessoas, ó Deus, que começaram a se tratar depois que a casa foi assaltada, depois que alguém da família, Senhor, foi roubado. Olha quantas pessoas traumatizadas. Olha quantas pessoas, Pai, já caíram em golpes. Os golpistas estão por aí aplicando golpe em todo mundo, principalmente no meio cristão, que mais a gente vê. Tenha misericórdia, Senhor, estenda as suas mãos. Alcance, meu Deus, a cada vida. Alcance o sofredor. Alcance aquele que não tem conhecimento de nada, que não tem estudo mesmo, Senhor. Não tem estudo, mal sabe escrever o seu nome. Mas alcance também os estudados, que por ter conhecimento, que por ter estudo, muitas das vezes, saem por aí aplicando golpe, mentindo, enganando, trapaceando, manipulando. Quantas pessoas que estão decepcionadas porque foram enganadas. Pessoas que são enganadas todos os dias. É no meio da própria família, é no local onde trabalha. Pessoas que são enganadas em tudo que vão fazer. Quantas pessoas que são sabotadas. Sabotada todos os dias, Senhor. Sabotada nos seus sonhos, nos seus projetos. Pessoas que passam anos trabalhando, lutando para realizar um sonho, e quando está perto de realizar, lá aparece um sabotador, às vezes dentro da própria casa, no meio da própria família. Tenha misericórdia, coloca as suas mãos, Pai. Olha quantos pais que têm, ó Deus, investido. E não tem sido fácil, Pai, investir para ver este filho livre das drogas, liberto das drogas, liberto dos vícios, das más companhias, liberto das doenças, das enfermidades. Pais que têm investido de todas as maneiras para ver os filhos libertos. Quantas famílias em busca da felicidade, em busca de um milagre, de uma cura, em busca, ó Deus, de um resgate, porque estão correndo risco de perderem suas vidas. Deus, que a mão do Senhor, ó Pai, possa alcançar, ó Deus, neste momento. Alcance, Senhor, este que ora e chora aos seus pés. O salmista está dizendo, olha, tu me invocarás. É a sua palavra que nos diz. Esta é uma promessa do Senhor. Tu me invocarás e eu te responderei, diz o Senhor. Eu estarei contigo na angústia. Tem muita gente angustiada. Tem muita gente aflita. Tem muita gente desesperada. Tem muita gente desesperançada. Olha aquela mãe que está lá no hospital vendo o seu filho aos poucos morrendo. Olha aquela esposa que está lá no hospital e os médicos já disseram que o marido pode não aguentar até o amanhecer da quarta-feira. Quantas pessoas em desespero, quantas pessoas em aflição, quantas pessoas que precisam do socorro divino. Que a mão do Senhor, ó Deus, possa alcançar. Alcance o necessitado. Alcance o aflito. Alcance o que ora, o que chora, o que clama pelas suas misericórdias. Olha este pai, esta mãe, este desempregado, este doente que não pode trabalhar, este que está em cima de uma cama inválido, este que já trabalhou muito, Senhor, e hoje já não pode fazer nada. Depende dos filhos, é um pai com a idade avançada. É uma mãe que está paralítica em cima de uma cama. São aqueles que foram vítimas de um acidente, de uma bala perdida, de uma briga onde perderam o Senhor.
foram feridos, foram machucados, baleados, esfaqueados. Quantas mulheres que vivem dentro dos lares. Lar, ó Deus, onde a violência, meu Deus, está lá oculta e escondida, ninguém vê. E esta mulher, ó Deus, tem gritado por socorro. É uma mãe, é uma esposa, é uma sogra, é uma avó. Quantos que estão aí, Senhor, gritando por socorro, gritando por ajuda, precisam de ajuda, precisam do socorro urgente, precisam do socorro divino. Que a sua mão divina possa alcançar agora, Pai. Realiza a obra dentro desta casa. Realiza a obra dentro deste lar. Realiza a obra, meu Pai, no meio desta família. Realiza a obra, meu Pai, na nossa nação brasileira. Tem muita gente em sofrimento. Tem muita gente perecendo. Tem muita gente desempregada, passando fome. Tem muita gente doente que não tem condições, Pai, de ter um tratamento digno, um tratamento cuidado necessário. Olha quantas pessoas, Pai, nos vilarejos, nos municípios, mas longe, Senhor, das cidades grandes, pessoas que estão aí sofrendo, aqueles que vivem, ó Deus, lá no sítio, na chácara, na fazenda, aqueles que moram, meu Pai, distante da cidade, lá no meio do mato. Olha o povo, Senhor, nordestino, lá do Nordeste do Brasil. Olha quantas pessoas, Pai, lá no Amazonas, lá em Manaus, lá nos ribeirinhos. Olha quantas pessoas, meu Pai, lá em Teresina, no Ceará, no Piauí, no Maranhão. Quantas pessoas, ó Deus, que precisam de socorro, de ajuda. Pessoas que não têm, Senhor, condições financeiras. Pessoas que estão doentes. Pessoas que têm idade avançada. Crianças especiais. Crianças, meu Deus, com transtorno psicológico. Olha quantas pessoas, Pai, com transtorno. Nós não estamos falando de uma doença que pode ser tratada pelos médicos. São transtornos que somente o Senhor é que pode libertar. Pessoas que estão aí lidando com familiar, ó Deus, com transtorno. Pais que têm filhos autistas. Não é uma doença, é transtorno. Pessoas com depressão, com ansiedade crônica já, Senhor, de anos e anos, vem arrastando, meu Pai. Sofrimento ano após anos. Nunca foram medicadas, nunca foram ajudadas, nunca foram auxiliadas. Olha quantas pessoas, Pai, que precisam de ajuda. Até tem buscado, mas não tem encontrado. Porque não buscam no lugar certo alguém que possa realmente ajudar. E nós estamos aqui, Senhor, orando nesta noite, porque acreditamos que o Senhor é poderoso para alcançar estas vidas, para ajudar esses que são necessitados, esses que estão em sofrimento, esses que estão aí perecendo. Quantas pessoas, ó Deus, que olha para os outros e acham, olha, Deus ajuda todos, menos eu. Que ela não consegue mais ver. Abra os olhos para que ela veja. Porque está como cega, Senhor, não consegue ver a misericórdia do Senhor, que está bem diante dos seus filhos, bem diante do necessitado. Quantos que não conseguem ver a misericórdia do Senhor? O inimigo os cegou, cauterizou a mente, e eles acham que não tem mais solução para o problema deles. Não conseguem mais, não oram, não conseguem orar, não conseguem crer. E quando o Senhor se aproxima, eles não conseguem, Senhor, receber, não conseguem permitir ser cuidado pelo Senhor. Estão vivendo aí debaixo do engano, só em sofrimento. Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Quantos pais com filhos que já nasceram com problemas, Senhor, de saúde,
nasceram, ó Deus, com deficiência. São pais que têm filhos com deficiência auditiva, pais que têm filhos com deficiência, até mesmo, Senhor, deficiência física. Crianças que não enxergam, que não andam, que não falam. Olha quantos pais com filhos especiais, filhos com síndrome de Down, filhos com autismo, filhos com outros transtornos. Que o Senhor possa, ó Deus, alcançá-los com suas mãos poderosas. Que o Senhor possa realizar uma grande obra, meu Pai, através desta oração. Onde quer que esta oração chegar, e houver ali, meu Pai, vidas necessitadas, que a mão do Senhor alcance a cada um, seja na cadeia, seja no asilo, seja nos lares, seja nas ruas, seja nos albergues, seja nos orfanatos, dentro das prisões, seja lá na maternidade, seja lá, Senhor, na comunidade pobre, lá no barraquinho, lá na mansão, lá, meu Pai, nos condomínios de luxo, pessoas que estão trancadas dentro de casa, pessoas que estão trancadas, Senhor, dentro de um quarto, pessoas, ó Deus, que já tentaram por muitas vezes tirarem suas vidas. Esses não estão sofrendo por falta de dinheiro, por causa da pobreza. É só por falta, Senhor, de conhecimento. E muitos, ó Deus, estão sofrendo por causa da pobreza. Não tem realmente dinheiro, Senhor, para tratar. Não tem dinheiro, meu Pai. Não tem condições financeiras nenhuma para buscar ajuda. Estão aí perecendo. Que a mão do Senhor possa alcançar neste momento. Alcance a todos, é o nosso pedido, é a nossa oração. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós pedimos com toda a nossa fé, de todo o nosso coração, crendo que o Senhor é poderoso para responder. O Senhor está dizendo: o Senhor está declarando: tu me invocarás e eu te responderei e estarei contigo na angústia. Livrá-lo-ei, o glorificarei e darei-lhe com abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que a salvação alcance a todos, Pai. Os quatro cantos da nação brasileira, nas nações na face da terra, dentro dos lares, onde quer que as vidas necessitadas estejam, que a mão do Senhor as alcance, as encontre, as liberte, as livre do mal. É o nosso pedido para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos que oraram conosco, que vão orar, que vão ouvir esta oração. Não deixe de curtir, curta para ajudar o nosso trabalho. O nosso trabalho é um único, levando a bênção de Deus, palavra de fé, de esperança, de vida aos corações, aos lares. Então curta esta oração para que o nosso trabalho receba aí a força para ir muito mais além do que tem ido. Devagarinho, mas tem ido. Compartilhe também esta oração com os conhecidos, com os parentes, com os amigos, para que eles também possam alcançar a bênção de Deus. E não deixe para amanhã, não deixe para mais tarde, não deixe para outro dia. Se inscreva agora. Se inscreva, acione o sininho para não perder nenhuma oração das que são postadas aqui diariamente. Deixa aí o pedido de oração. Escreva o teu pedido de oração. Coloca o teu nome, coloca o nome da tua família, dos teus filhos. Coloca o nome do esposo, coloca o nome da esposa. Coloque o nome dos doentes, dos presos. Coloque o nome dos necessitados, para que nós possamos apresentar ao Senhor nas próximas orações. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton, meu esposo, e de toda a família Rodrigues. Deus abençoe vocês, família. Deus abençoe as famílias brasileiras. Deus abençoe o povo cristão. Deus abençoe cada intercessor.
Deus abençoe vocês inscritos deste canal, que é o canal Mulheres Intercessoras. Que a bênção de Deus seja sobre todos. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, onde estaremos aqui novamente, não em outro lugar, aqui mesmo no canal Mulheres Intercessoras, orando por todos. Fique na paz do Senhor Jesus.